Opa, bora desenrolar essa questãozinha aí do ITA, primeira fase do ano passado, tá? Considere uma partícula cuja posição é dada pela função horária, x de t, igual esse trem aqui, em que v e d são constantes positivas com unidades adequadas, ou seja, v provavelmente é a velocidade, d aí em metro, né? Seja v traço de t, a velocidade média do móvel entre o instante inicial, t0 igual a zero, e o instante arbitrário t. Tá. Assinale a alternativa em que contém a distância percorrida pela partícula desde o início do movimento até o instante no qual a velocidade média é igual a zero. Tá? Beleza. Essa questão aqui é um pouco complicada, né? Porque a posição do tempo, né? É a raiz quadrada de um negócio quadrado. Fica complicado, cara. Vamos lá. Vamos primeiro, ó. Velocidade média. Tá? É o ΔX dividido pelo ΔT. Tá? ΔX é o quê? A posição final. Ou seja, a posição no tempo t, menos a posição inicial, que é a posição no tempo zero, que a gente está considerando o tempo inicial, né? Aqui e tal, beleza. O ΔT é t menos zero, então t apenas, tá bom? Ele quer saber quando que daqui zero, né? Na verdade, vai ser interessante saber quando isso zero, né? Bom, beleza. A gente sabe que t aqui ele é diferente de zero, né? No caso, ele é diferente de zero, então a gente tem que x de t tem que ser igual a x de zero, tá? Vamos calcular aqui quem que é x de zero, né? X de t a gente não sabe realmente, mas x de zero dá para calcular. Tá? É só botar zero na nossa equação ali. Vai ser... como é que é? Raiz quadrada de d ao quadrado mais v vezes zero menos d ao quadrado. Tá tranquilo, aqui vai zerar mesmo, né? E aqui vai ficar menos d ao quadrado, fica d ao quadrado mesmo, então vai ficar raiz quadrada de 2d2, que vai ser d raiz de 2, tá? Então, em x igual a t, a gente tem d raiz de 2, que daqui é a raiz quadrada aí, de d ao quadrado mais vt menos d ao quadrado, tá bom? Vou tirar a raiz de todo mundo, então vai ficar 2 d2 igual a d2 mais vtd. Vt menos d ao quadrado, tá? Daqui ainda vai ter vt menos d ao quadrado, que é igual a d ao quadrado, tá? Vou tirar a raiz de ambos os lados de novo, vai ficar vt menos d, tá igual a mais ou menos d, tá? Parte do menos não nos interessa, porque daí eu teria que, né, vt igual a zero, então v ou t seria igual a zero, v não faz sentido ser zero, t também não faz sentido ser zero, então vai assumir só a parte positiva, então vai ter que vt é igual a 2d, e que o tempo aí de percurso é 2d sobre v, tá? E daí é o nosso tempo. Poxa vida, aí, será que vai? Foi. Meu Deus do céu. Aí, Dibas, bem Dibas. Qual que é a interpretação que dá para tirar aqui, né? A interpretação é o seguinte. A gente tem um carrinho, tá? Que está numa posição aqui de d raiz de 2, tá? O que ele vai fazer? Ele vai ir até um certo ponto, vai inverter esse movimento e vai voltar no tempo t até o mesmo ponto, entendeu? Quando ele for e voltar aqui nesse mesmo ponto, a velocidade média dele vai ser zero. Então, o que faz sentido, né? Porque a posição final é igual à posição inicial, né? E que na nossa equação que o ΔX foi zero, tá? O que é importante desse movimento? O importante desse movimento é que a velocidade, em algum momento, a velocidade ela zerou, tá? Porque ele teve que inverter o sentido. Eu não sei se ele foi para cá ou se ele foi para... Eu não sei, tanto faz, tá? Mas em algum momento ele teve que inverter o sentido. Ou seja, a velocidade da partícula foi zero, tá? Mas como é que a gente vai achar a velocidade aqui? Né? Não seria mais fácil, não sei, talvez,
pegar essa posição aqui, levar ao quadrado e fazer um gráfico e tal, não sei o que. Então, como esse negócio aqui, a gente tem uma raiz quadrada, né, de uma parábola, entre aspas, né, eu fico desconfortável de, né, pegar aqui, levar ao quadrado e falar que isso aqui é d ao quadrado mais vt menos d e analisar isso aqui com uma parábola, porque, não sei, eu tenho a interpretação de que poderia ser uma hipérbole, na verdade, né? Com essa cara aqui, ó, igual a d ao quadrado, divide por d ao quadrado aqui, fica 1 d ao quadrado, e daí fica bem estranho. E na hora de uma prova, eu acho que eu teria muita insegurança em mexer com isso, tá? O que é o melhor para se fazer numa situação dessa? Derivar. Vai ter que derivar, não tem jeito, tá? Então a gente vai pegar a posição aqui em relação ao tempo, vai derivar em relação ao tempo, no caso, né? Daqui vai ser dt. Como é que é? Beleza. Raiz quadrada de d2 menos vt menos d ao quadrado. Tá bom? Essa daí, né, essa derivada vai nos dar a velocidade. Não é uma derivada tão simples, tá? Mas assim, não é nada complicado. Não tem nada absurdo aqui, tá? Os caras têm o mínimo de noção ali e tal, ele faz rapidinho essa derivada. Então como é que vai ficar? Vai ser a derivada na regra da cadeia, né? Derivada de fora, então vai ficar meio de d ao quadrado menos vt menos d ao quadrado, elevado a menos 1 sobre 2, vezes a derivada do que está de dentro, tá? Que vai ser dt de d quadrado menos, como é que é? Menos vt menos d ao quadrado, beleza, tá? Arrumando um pouco essa expressão, né? Que beleza. Aí, a gente tem aqui 1 sobre 2 da raiz de d ao quadrado menos vt menos d ao quadrado. Assim, não vai ficar tão simples, né? Não vai ficar, mas tem que fazer rápido e tal. Assim, é um pouco mais seguro fazer dessa maneira aqui, tá? Vezes a derivada está de dentro, a derivada de d ao quadrado é zero, tá? E a derivada de vt menos d, regra da cadeia de novo, então vai ficar menos, aí 2, menos, ficar menos 2 vt menos d, tá? Vezes a derivada do que está de dentro, tá? Que vai ser d, vai ser só v. Aí. Então, nossa velocidade vai ficar menos aqui, meu Deus. É menos mesmo? Deixa eu ver como é que tá a equação. Ah, tá mais. Oxi, tirei esse menos aqui, não sei de onde. Ficar mais. Agora faz sentido. Vai ficar 2v vt menos d dividido por 2. Esse 2 já vai cortar, né? Já vamos cortar. Tem porquê. Dividido por d ao quadrado menos vt menos d ao quadrado. Tá bom? Cara, qual que é a ideia? Qual que é a ideia aqui? É justamente isso. Eu vou ver em qual instante de tempo o cara ele vai zerar a sua velocidade. Então, pô, ele vai zerar aqui. Então, bom, vamos ver em que instante de tempo que ele vai zerar. Entendeu? E daí eu vou fazer um delta. Vou fazer na posição final, mas posição inicial, e ver quanto que ele percorreu daqui pra cá. Entendeu? É isso. Vamos ver. Daqui vai ficar... Vamos colar a zero. Então a gente tem aqui, pô, o denominador ele é diferente de zero. Então, vamos analisar só o numerador, né? Então, vt menos d igual a zero, tá? Então, a gente tem vt menos d igual a zero. Então, a gente vai ter t d sobre v, tá? Que é menor que 2d sobre v, que a gente encontrou ali em cima, né? A
Te encontrou aqui em cima, 2D sobre V. O que parece que nos traz, assim, um sentimento de... Não é nem um sentimento, né? Nos parece que há uma simetria no movimento, que é característico de uma parábola, né? Só que, como eu disse, fica difícil falar que realmente é uma parábola, porque é uma raiz quadrada e tal, então, sei lá. Acho melhor fazer desse jeito aqui, tá? Então a gente tem que o tempo, só para o cara inverter o movimento, é D sobre V. Então, ele inverte o movimento em D sobre V, daí de D sobre V até 2D sobre V, ele anda mais um pouquinho, tá bom? Vamos fazer aí vamos calcular primeiro a posição do camarada aí em D sobre V. Então vai ficar x de D sobre V, tá? Em que posição que ele vai inverter o movimento? Raiz quadrada de D ao quadrado mais D ao quadrado. D ao quadrado mais V, que multiplica D sobre V menos D ao quadrado. Tá, isso daqui, ó, V quarta vai ficar D menos D dá zero. Então isso daqui vai ficar simplesmente raiz de D ao quadrado. Isso aqui é um módulo de D, mas D é uma distância, então vai ficar só D mesmo. Beleza? Então tá bom. Qual que é a interpretação agora? Vamos lá. Aqui tá o marco inicial. Aqui tá onde ele começou. D raiz de 2. E ele andou até D. Tá? Quanto que ele realmente andou? Ué, ele andou isso daqui, ó. Isso daqui é o quê? Isso daqui é D raiz de 2 menos D. Tá? Isso daqui vai dar D que multiplica raiz de 2 menos 1. Só que o negócio é, ele vai andar isso daqui. Só que ele vai voltar, né, daqui, ele vai voltar até aqui, né, para a sua velocidade média ser zero. Ou seja, ele vai andar o mesmo que ele voltou, entendeu? É mais ou menos isso. Então ele só vai e volta, entendeu? É simétrico, é perfeito. Então eu posso simplesmente falar que a distância total que ele vai percorrer vai ser o tanto que ele vai ir, que vai ser 2 raiz de 2 menos 1. E ele vai ter que voltar isso aí também. Então vai ser mais D raiz de 2 menos 1. Ou seja, isso aqui vai ficar 2D raiz de 2 menos 1. Daqui é realmente a resposta, né? Deixar assim aqui e tal, beleza? Vamos lá, 2D raiz de 2 menos 1. Cadê? 2, aqui, ó. 2D raiz de 2 menos 1, tá? Espero que tenham gostado aí dessa resolução. Ela não usou gráfico, tá? As outras resoluções que eu vi, todas praticamente usaram gráfico. Mas eu realmente não gostei muito. Então decidi fazer desse jeito aqui. Por derivada é um pouco mais complicado, tem que saber derivada, né? Tem que saber que derivada é a posição no tempo. É sim a velocidade, tá? Tem que ter essa noção de que a velocidade, uma hora, ela vai zerar para inverter o movimento, entendeu? E é isso. Sim, uma questão difícil, não é tão fácil. Para uma primeira fase que demoraria talvez uns 10 minutos, assim, se o cara é bom, o cara é muito bom mesmo, vai fazer uns 5 minutos aqui, né? Mas aí o cara tem que ser muito bom. Não sei também. Mas é isso. Valeu, até a próxima.